Nesse vídeo você vai entender quem vence a disputa, Notion ou Asana. Qual deles é melhor para você organizar suas tarefas e projetos? Além de te mostrar qual que é o melhor, os pontos positivos de cada um, eu vou falar qual deles eu uso no meu dia a dia e por quê. Então, vamos começar com o Asana. Os pontos positivos dele é, primeiro, que é uma ferramenta pensada exclusivamente para a gestão de projetos, o que é excelente, porque tem inúmeras funcionalidades já automatizadas para isso. Segundo ponto, ele tem campos bem específicos delimitados para planejamento e organização dos documentos dos projetos. Vou mostrar um pouquinho aqui na tela para vocês essas funcionalidades. Então aqui na tela a gente está vendo já uma página direta de um projeto modelo. E aqui a gente está no Asana. E aqui ele já traz, então, inúmeras funcionalidades automáticas pensadas em projeto. Então aqui, ó, você já consegue definir não só os membros do projeto, mas a função de cada pessoa nesse projeto. Aqui dentro você já tem um campo específico para deixar anotado toda a questão de planejamento. Já tem aqui botões bem intuitivos sobre o status do projeto, se está em andamento, se está atrasado, se está desligado, né? Não está em andamento. Aqui tem todo um registro de mensagens e alterações do projeto, tudo pensado em projeto. Aqui, ó, Key Resource também. Você tem um lugar específico para pôr o briefing do projeto, adicionar links e arquivos. Então tem muitas coisas aqui que já trazem de forma, vamos dizer, automática, campos realmente necessários para qualquer tipo de projeto. Aqui ele também já traz aqui em cima, ó, automaticamente, que você não precisa configurar manualmente, várias visualizações do seu projeto. Então aqui tem o seu projeto em formato de listas, em formato de cards, em formato de timeline, em formato de calendário. Aqui a gente não está no plano pago, né? Mas se você tiver o plano pago, que normalmente vale a pena, você consegue ter inúmeras funcionalidades incríveis voltadas para o projeto. Inclusive aqui você pode criar automações dentro do seu projeto. O dashboard aqui, ó, vai te trazer vários relatórios relacionados às atividades do projeto. Então, é uma ferramenta incrível e que você consegue, dentro da própria ferramenta, já ter todos esses campos pré-configurados para você utilizar. Além disso, quando você vai lançar aqui as atividades, né, essa ferramenta já vem assim com essa cara, com as linhas, já vem com os checks, você já consegue, dentro da tarefa, deixar inúmeras coisas, prioridade, descrição, consegue adicionar subtarefas dentro dela, tudo de forma super intuitiva e super prática, já prontinha para você preencher. Aqui as colunas você já vem com algumas padrões, mas você pode adicionar outras de acordo com o seu contexto. Então, é uma ferramenta super completa. Mas agora a gente vai falar dos pontos negativos dessa ferramenta. Ela não é uma ferramenta barata. E a versão gratuita, como vocês viram, deixa um pouquinho a desejar. Ela também não possui função de documentos muito intuitiva. Todas as referências devem ser colocadas normalmente dentro das tarefas, dificultando a visualização de alguns itens. E apesar de ser uma excelente ferramenta para projetos, o sugerido é usar essa ferramenta, o Asana, acompanhada de outra ferramenta como o Evernote ou o Notion para documentação. E um outro ponto negativo é que ela está disponibilizada somente em inglês. E aí, em comparação com o Notion, quais são os pontos positivos? O primeiro é que você tem templates ali prontíssimos para baixar e usar. Então, se você entrar no MetaDMRPP, você pode, com 2 cliques, duplicar todo o nosso template do jeito que a gente configura e organiza e ter dentro do seu Notion, super rápido. No Asana, você não consegue fazer isso de forma rápida. Você vai ter que fazer você mesmo essas configurações. Segundo ponto do Notion é que você tem mais personalização da parte visual, imagens e cores, que é um ponto super relevante. Outro ponto que é legal do Notion é a personalização das visualizações de acordo com a preferência de cada pessoa do time, cada contexto, cada tipo de projeto e de forma gratuita. Não tem essa questão do pago que tem o Asana. Um outro ponto muito legal do Notion é que você consegue gerenciar melhor, de maneira mais personalizada, tem mais autonomia para criar diversas hierarquias de páginas e acessos dessas páginas. Então, vou mostrar um pouquinho disso aqui na tela para vocês. Então, entrando aqui no Notion, essa aqui é a primeira tela que a gente tem do método MRPP em relação, né, dentro do nosso Notion. E aqui na parte de gestão de projetos e atividades, a gente organizou uma base de dados só de projetos, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui você também consegue, a partir dessa mesma base de dados, criar inúmeras visualizações de forma super personalizada. Então, você pode criar uma visão só para projetos em andamento, só para projetos concluídos. Aqui está tudo vazio porque não está preenchido, é o nosso template mesmo.
só para projetos que você vai revisar diariamente, para projetos que estão incubados. Você pode organizar também por cards aqui, ó, por colunas, igual também tem lá no Asana. E aqui o legal você consegue criar as colunas, ó, baseado no andamento do projeto, que é o mais comum, né? Só que aqui nos projetos eu também defino, ó, quem é o gestor do projeto. Então, se eu selecionar eu aqui, colocar um teste 2, vou colocar outra pessoa aqui como gestor do projeto, em andamento também, vamos preencher os outros só para ficar bonitinho. E aí aqui, por exemplo, ó, em vez de organizar a visualização do projeto aqui por etapa, né? Tá concluído, tá em andamento, tá incubado, eu consigo duplicar essa view, olha, super fácil. Eu posso ver, por exemplo, por pessoa. E eu só vou mudar aqui no layout, ó, eu quero agrupar, em vez de agrupar por status, eu quero agrupar por gestor do projeto. Ó. Então aqui eu já consigo ver os cards, eu consigo ver quantos projetos cada pessoa está gerenciando e eu consigo criar essas visualizações não só aqui nessa página que vocês estão vendo, mas eu consigo linkar e ver esse formato de visualização em qualquer página, na página de qualquer pessoa, dentro de uma pauta de reunião, enfim, em qualquer lugar. Então, um dos pontos super positivos é a possibilidade de você criar infinitas visualizações com o mesmo banco de dados, dependendo do contexto e de quem está visualizando. Então, só por tipo de projeto, só por pessoa, tudo que está pendente, tudo que está atrasado. E o plano gratuito tem todas essas funcionalidades para uma equipe de até 5 pessoas, com exceção de algumas coisas mais operacionais. Então, no gratuito, você tem um limite, por exemplo, de tamanho de armazenamento de arquivos, que a gente nem usa, então não é um obstáculo, não é um bloqueio. O ponto positivo, então, é que ele é uma tela em branco, é 100% personalizado, você vai estruturar da forma que você e sua equipe precisam. Mas os pontos negativos ele não tem essa questão de projetos como uma funcionalidade nativa. Na verdade, isso foi lançado super recente, mas ainda não tem lá grandes funcionalidades quando comparado ao Asana. Segundo ponto, ele não mede indicadores de tarefas do projeto de forma automática, igual o Asana faz. E um ponto que é ruim também é que quase ninguém conhece o Notion, como ele funciona. Por isso, quando uma pessoa da equipe, ou até você mesmo, começa a utilizar o Notion, tudo é novo, assustador, então a resistência é alta e acaba que muita gente acaba desistindo só de ver a quantidade de coisas que dá para criar lá dentro. E o funcionário, apesar de ter um acesso restrito apenas às atividades dele, ainda pode ficar um pouco perdido, porque não sabe como que aperta os botões direito, é uma ferramenta nova. Então, de forma geral, sempre causa estranhamento inicial nas pessoas. Um outro ponto também negativo é que ainda não tem muitas automações nativas dentro do Notion. Mas é possível você configurar bastante fórmula e criar alguns caminhos através dos filtros das visualizações. E um ponto negativo também é que é uma tela em branco, sim. Ele também é um ponto positivo, mas é negativo. Quando a gente tem liberdade para fazer tudo, de tudo, sem critérios, a gente tem a tendência de ficar criando muitas coisas que a gente nem usa no dia a dia. Então, quando a gente não tem um critério assim tão bem definido para organizar as coisas, apesar de estar tudo no mesmo lugar dentro do Notion, parece que está tudo solto e algumas informações ficam duplicadas ao longo do sistema. Em resumo, o Asana é uma ferramenta muito mais refinada para gestão de projetos e eu a usaria se eu gerenciasse projetos muito complexos e refinados, o que não é o nosso caso. Então eu optei por usar o Notion, porque é uma ferramenta que é bem mais fácil de personalizar e principalmente é muito mais fácil de eu disponibilizar templates para outras pessoas. Dentro do MRPP eu mostro exatamente como configurar cada tipo de ferramenta, desde o Asana, Notion, Monday, ClickUp, Evernote, Microsoft. E o Notion é a única ferramenta que permite que eu deixe um link para os meus alunos para eles simplesmente duplicar tudo que eu estruturei no Notion de forma simples, rápida, com pouquíssimos cliques. O que as outras ferramentas não fazem, ou seja, o aluno que quer usar o Asana vai assistir a aula do Asana para ver como eu estruturei o método MRPB lá na ferramenta, mas ele vai ter que construir cada página, cada seção, cada etiquetinha por conta própria, apenas visualizando o que eu fiz no meu Asana. E aí, agora eu quero saber, qual dessas duas ferramentas vai fazer mais sentido no seu contexto?